A graça e a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos, amados e queridos irmãos. Eu quero trazer a segunda parte desse estudo, a descida de Yahushua ao inferno. Diz assim, o capítulo de número 4, versículo de número 2 em diante, diz assim: Então disse o inferno: Ele tão poderoso assim, que pode fazer tais coisas somente com a sua palavra? E sendo ele assim, tu, porventura, te atreves enfrentá-lo? E eu creio que, diante de algum como esse, ninguém poderá opor-se. E que disseste, e ouvindo exclamar, e expressando o teu temor diante da morte, diz sem dúvida, para isso a ti enganar-te, para poder desafiar-te com seu poder. Então ali, ai de ti, toda a eternidade, aos que Satanás respondeu e o inferno, devorador insaciável. Todos sentiste tanto medo assim como de ouvir falar do nosso inimigo comum? Eu nunca lhe tive medo, bem que atizei os judeus para sacrificar, e deu-lhe beber fel com vinagre. E preparaste então o que vinha posso subjugar lo firmemente. Olha a palavra, quando a palavra diz que Lucifer fala para o inferno que ele atiçou, ele fez que os judeus ali julgassem o Salvador Yahushua e matasse. Ele fez de tudo para que viesse ser feito conforme a sua vontade, mas não é conforme a vontade dele. Porque a palavra diz que o nosso Salvador era morto desde a fundação do mundo. E diz mais: e o inferno respondeu, herdeiro das trevas, filho da perdição, caluniador. Acaba de dizer que ele fazia reviver somente com a sua palavra, muitos dos que havia preparado para a sepultura. Se, pois, livrou outros da sepultura, com que força nós seremos capazes de subjugá-lo? Há um pouco tempo, devorei um cadáver chamado Lázaro, e porém, pouco depois, um dos vivos, somente com a sua palavra, resgatou da força da minha entranha. E penso que só ele, o qual te refere, e se pois vivemos, recebemos aqui, tenho medo que corremos perigo também com relação aos demais, que deve saber que vejo gritando todos que devorei desde o princípio, sinto dores na minha barriga. E Lázaro, aquele que foi arrebatado anteriormente, não um bom presságio, pois vou para longe de mim, e não como um morto, mas sim como uma águia. Então rapidamente arregaçou fora da terra. Assim conjuro-te que atua antes de pela minha mão traga aqui. Tenho para mim que, fato, eles ter se apresentado à nossa mansão, diz que todos mortos cometeram pecado. Considero que pelas trevas que possuímos, e se o trouxemos aqui, não me restará nenhum só mortos. Olha que ali a morte falando para o inferno. Que ali Lázaro já estava morto há 4 dias. E ali o nosso Salvador Yahushua, apenas com a palavra, ele tira Lázaro ali
da sepultura. O que isso mostra para nós? Que ali Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, já não tinha ali para o homem, não tinha mais jeito. Mas nós vemos, muito importante, que o nosso Salvador Yahushua, ele tem todo o poder. E diz João capítulo de número 11 e o versículo de número 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estava morto, e tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido em lençol. Então lhe ordenou Yahushua: desatasse-o e deixasse. E muitos, pois entre os judeus que tinham visto Maria, vendo que Yahushua, e creu nele. E outros, porém, foram ter com os fariseus e contaram os feitos que Yahushua realizou. Olha, quando nós olhamos e nós observamos, a palavra nos mostra. Isso é espetacular. Isso é espetacular pela palavra do nosso Salvador Yahushua. Desceu ao inferno, resgatou os seus que estavam lá. A palavra diz mais, no capítulo de número 5, e enquanto Satanás e o inferno dizia tais coisas entre si, produziu-se uma grande voz como de um trovão, que dizia: elevai os princípios das vossas portas, descerei a porta eterna, e entrará, e o Rei da Glória entrará. E quando viu isso, disse Satanás: sai, e és capaz de enfrentar? E Satanás saiu depois, e o inferno disse para os seus demônios: atacai bem forte as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Guardai as minhas fechaduras, examinai tudo o que estáis em pé, pois o que entra aqui e ali poderá ser de nós. Olha, quando nós olhamos e vemos, aí eu pego o Salmo de número 24. Salmo de número 24, ele vai mostrar nesta situação. Olha como ele fala aqui. Diz assim: de Yahu pertence a terra e a sua plenitude, e o mundo que nele habita, que fundou sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá o monte de Yahu? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. É este que obtém do Criador a bênção, a justiça de Yahu, da sua salvação. Tal geração dos quais os que buscam a face de Yahu, de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó porta, a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Yahushua, forte e poderoso, Yahushua poderoso. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó porta, a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Yahushua dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Olha, nós vemos aqui nessa passagem, e essa passagem sempre foi interpretada como se fosse ele entrando na glória, entrando no céu. Mas nós vemos que aqui era ele descendo ao inferno. E ali as portas teve que se levantar. E ali o nosso Salvador Yahushua entrou nas portas. E vamos ver mais. E pois os nossos pais isso começaram a fazer. E zombaram dizendo: comilhão
insaciável, abre a porta, o Rei da Glória entre. E o profeta Davi disse: não sabe, cego, que está eu ainda no mundo? E disse a profecia: elevai o príncipe às vossas portas. Isaías, por sua vez, disse: eu, prevendo isso, pela virtude do Espírito da verdade, escrevi: os mortos ressuscitarão, os que estão no túmulo, no sepulcro levantar-se-ão, e os que vivem na terra erguer-se-ão. E onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Nós olhamos e nós observamos que nós vemos a situação da entrada do Rei da Glória. Entrou ali no inferno e resgatou os seus que estavam ali. E vemos mais. E então de novo veio uma voz que dizia: levantai, ó portas. E o inferno, que ouviu, repetiu essa voz dizendo, como se não se apercebesse que este Rei da Glória. E o anjo do Criador respondeu: é Yahushua, o forte e poderoso, Yahushua poderoso na batalha. E nenhum instante a convocação e o conjuramento dessa voz e a porta de bronze, tornando-se pequena, e o ferrolho de ferro ficando reduzido a pedaço. E todos os defuntos, acorrentados, viram-se livres das suas correntes. Entre eles estava o Rei da Glória, que figura humana. Todos os astros escuros do inferno foram iluminados. E este Rei da Glória, Yahushua forte e poderoso, Yahushua poderoso, livrou os seus servos que estavam na prisão. E isso para nós é muito importante, a gente prosseguir aprendendo do nosso Salvador Yahushua. E nós vamos, para a honra e glória do nosso Salvador Yahushua, fazer também a terceira parte desse livro, porque é muito importante para a gente estar aprendendo com o nosso Salvador Yahushua. A graça e a paz do nosso Salvador seja com todos, amados e queridos irmãos.